Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Mariani e vou ser a professora de vocês, então, no componente curricular de didática. Didática, currículo e organização do trabalho pedagógico, que dentro do nosso horário remoto, né, vai acontecer, então, nas sextas-feiras, ãh, para as duas turmas, tanto para a física quanto para a matemática. Como que vai acontecer o trabalho na nossa disciplina? Nós teremos encontros, né, síncronos, quase que semanalmente, nas sextas-feiras, das 19h30 às 20h45, podendo se estender um pouquinho mais, para que a gente consiga sempre, além de fazer os estudos de forma assíncrona, com os materiais disponibilizados na plataforma, para que a gente consiga dialogar, conversar, pensar, refletir e problematizar a situação da didática dentro das práticas, das futuras práticas pedagógicas de vocês. A disciplina da didática, ela é muito importante para a formação de professores, né? Por isso que ela é uma disciplina obrigatória antes da realização de todos os estágios que vocês têm que realizar no curso. Tá? Então, por isso, nós precisamos de muita dedicação de vocês, né? Muito estudo, para que vocês tenham, então, esse embasamento, né, do fazer docente, das metodologias de ensino, dos recursos didáticos, da elaboração do plano de aula, para que vocês consigam realizar, então, os próximos estágios que vêm nos semestres posteriores a esse, certo? Conto com a participação de vocês e com o empenho. Quais são os conhecimentos que nós vamos trabalhar dentro dessa disciplina? Nós começamos falando sobre as tendências pedagógicas, né, que foram construídas ao longo do tempo, né, pelos professores, pela docência, pelos teóricos. Depois nós vamos analisar os conceitos de currículo e a importância de se ter um currículo, né, dentro das escolas. Depois nós vamos falar sobre metodologias de ensino, né, que se traduz, então, as formas ao método, a forma, né, e aos objetivos que vocês têm para a docência. O método, ele vai refletir quais são as nossas perspectivas para o aluno de aprendizagem. Então, é muito importante essa questão das metodologias e, em sequência, dos recursos pedagógicos. Bom, se eu escolho um determinado método, eu preciso elencar recursos pedagógicos para mim fazer com que a minha aula aconteça de forma harmoniosa e que preze pelo sucesso escolar do aluno. Tá? Então, tudo isso a gente vai começar a entender e encaixar dentro dessa disciplina. Também vamos falar sobre plano de aula. Né? Vocês vão ter uma sessão somente para a elaboração de planos de aula, para compreender os passos do plano de aula, o que compõe o plano de aula, qual a importância do plano de aula para o trabalho do professor, né? Por que eu preciso levar um plano de aula para a minha sala de aula, quais são os objetivos que eu vou traçar para essa aula, quais são os recursos, a metodologia, as atividades. Então, é um trabalho muito importante que a gente tem que fazer. E finalizamos com a temática da avaliação escolar. Bom, eu dei a minha aula, eu fiz o meu plano, como que eu vou avaliar os alunos? Quais são os conceitos e as práticas de avaliação, que também são muito importantes na docência, certo? Então, eu dei uma pinceladinha, né, para vocês aqui do que é a disciplina de didática. Para mim, é uma disciplina importantíssima dentro do curso de licenciatura, tanto em matemática quanto em física. Né? E vocês sabem que quem já trabalhou comigo sabe o quanto eu valorizo as disciplinas que eu ministro, né? E o quanto eu cobro de trabalho e de dedicação de vocês. Nesse semestre não vai ser diferente, né? Vamos seguir remoto até que a gente tenha segurança, né? E a direção e a, digamos que a liberação para o retorno, mas vamos ter a nossa disciplina de didática com muita qualidade, sim. Certo? Na próxima aula eu vou estar apresentando para vocês o nosso plano de ensino. Mas eu já antecipo algumas atividades avaliativas que eu previ, então, né, tendo em vista a questão dos conteúdos que eu vou trabalhar com vocês e da metodologia que eu vou utilizar. Primeiro, então, presença, participação e interação nas aulas via Google Meet, que vão acontecer nas sextas-feiras, 1 ponto. Acesso ao SIGA-A, atividades, tarefas, fóruns, pesquisas que eu vou pedir semanalmente no SIGA-A, 2 pontos. Porque lembrem, essa é uma disciplina de 72 horas. Né? Nós não podemos resumir a nossa disciplina de 72 horas, 4 períodos semanais, em 1 hora de Meet. Sempre vai ter alguma coisa para complementar essa aprendizagem
aí no Siga para vocês, tá? Seminário sobre metodologias de ensino, com o peso 2. Elaboração de plano de aula e apresentação, porque sim, o conhecimento precisa ser construído e compartilhado, 3 pontos. E pesquisa e análise sobre avaliação escolar nas escolas, 2 pontos, tá? Então, nós vamos ter atividades avaliativas ao longo de toda a disciplina, explorando todos os componentes curriculares, né? Todos os conteúdos que nós vamos trabalhar na nossa ementa, para atribuir importância a todos eles, tendo a ideia de que a avaliação é processo do início ao fim da disciplina. Não se resume a um único elemento, né? A um único instrumento de avaliação. São vários instrumentos permeados pelo interesse de vocês, pelas demonstrações, né, de aprendizagem, de limitações, de retrocessos e de avanços que nós vamos estar analisando dentro dessa disciplina. Estou muito feliz em trabalhar esse semestre com vocês, didática, né? Acredito que nós vamos ter um grupo aí, pelo que eu já dei uma olhadinha nas listas das chamadas das 2 turmas, um grupo seleto, um grupo empenhado e dedicado. E eu também vou estar aqui pronta para a gente decolar na disciplina de didática, certo? Nosso primeiro encontro síncrono acontece no dia 3 de setembro, sexta-feira, das 19h30, com a previsão de término às 20h45. Hoje vocês vão acessar, então, esse vídeo e já tem um texto, né, bem instigante sobre a história da didática, a criação da didática, para vocês lerem e já realizarem uma tarefa no SIGA, certo? A tarefa está lá disponível e nós vamos iniciar a nossa aula do dia 3 com essas discussões. Nós vamos utilizar em vários momentos da nossa disciplina a metodologia da sala de aula invertida. O que é a metodologia da sala de aula invertida? Vocês já devem ter convivido em outras disciplinas e até nas nossas mesmo, e talvez não saibam dominá-la, né? O professor, ele não traz o conteúdo no primeiro momento. O aluno vai ler, vai se inteirar do conteúdo da sua residência e na aula a gente vem para discutir. E é isso que vai acontecer na aula do dia 3. Hoje, né, nessa sexta-feira, vocês vão estar lendo na casa de vocês, vendo vídeo, pesquisando mais informações sobre a origem da didática, né? Se vocês quiserem, além do texto que eu disponibilizei para vocês. E no dia 3 nós vamos, então, já ir destrinchando essas ideias, complementando, construindo mais informações, construindo, né, uma sistematização desse conhecimento, para que ele seja realmente importante, significativo e desafiador para vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos, aguardo vocês dia 13 de setembro. Fiquem bem!